febre, dor de garganta, tosse. São alguns sintomas que parecem despertar o médico que existe dentro da gente. A vontade de tomar aquele remedinho torna-se irresistível. Muitas vezes eu já sei do problema, aí já vou lá e tomo. Cultura do brasileiro, né? Eu acho que existe aqui uma cultura e um acesso muito fácil ao medicamento. Em outros países você não tem um medicamento exposto. Além de tomar remédios sem orientação médica, muitas vezes a pessoa ainda indica aquele remedinho para outras pessoas. Às vezes sempre sobra alguns comprimidos na caixinha e você acaba prescrevendo para o seu filho, para o vizinho, para a amiga. E normalmente aquele remedinho é um antibiótico. A grande maioria faz um uso indevido dos antibióticos. O antibiótico tem que ser indicado nas infecções bacterianas. Muita gente usa para as infecções virais. Então, uma simples gripe já toma um antibiótico. Isso não ajuda absolutamente nada. Para o vírus, o próprio organismo consegue criar anticorpos e se livrar do vírus e acabar sarando daquela infecção. Para as infecções bacterianas, nem sempre a gente consegue com que o organismo elimine sozinho a bactéria. Então, a gente precisa prescrever o antimicrobiano. Só mesmo o médico especialista é capaz de saber qual é o tipo de infecção e o melhor remédio para combater o mal. Na melhor das hipóteses, tomar antibióticos sem orientação médica pode provocar alergias leves, diarreia, dor de estômago. A reação alérgica mais frequente é ficar com a pele avermelhada ou com manchas vermelhas pelo corpo. Suspendendo o antibiótico, trocando a classe do antibiótico e dando um antialérgico, vai se resolver. Outros efeitos colaterais bastante comuns dos antibióticos são as reações estomacais, que são facilmente contornáveis com o uso de antiácidos. As diarreias também são muito comuns com o uso do antibiótico, porque o antibiótico acaba matando as bactérias que estão no trato gastrointestinal, que são defesa do organismo. Nos casos muito graves, a gente tem que interromper o tratamento com antibiótico, tentando manejar e trocando por outro antibiótico para tentar melhorar a reação adversa. O uso inadequado de antibióticos pode causar problemas de saúde ainda mais sérios, como desenvolver hepatite, por exemplo. Em alguns casos, a gente pode ter uma alergia grave, que seria uma reação anafilática com edema importante de garganta, e a pessoa não consegue respirar, mas esses casos são muito raros. Outro problema que tem preocupado os médicos é que o uso indiscriminado pode fazer o antibiótico perder o efeito. Quando a gente usa muito antibiótico, a gente acaba criando as bactérias resistentes. Você mata uma população daquela bactéria, mas as que são resistentes àquele antibiótico se multiplicam. As bactérias, na verdade, sempre existiram e elas existem há bilhões de anos. E elas lutam para sobreviver como qualquer espécie viva. A gente tem mecanismos que as bactérias adquirem que são adaptativos para conseguir sobreviver no meio ambiente adverso para elas. Então elas vão conseguindo se adaptar, criando um mecanismo de resistência. Vai ficando cada vez mais difícil combatê-las, porque a velocidade com que elas criam um mecanismo de resistência não é a mesma com que a indústria farmacêutica descobre novos antibióticos. De modo que você tenha cada dia menos antibiótico no mercado que cubra as doenças. No hospital, a gente tem o maior uso de antibióticos. E é exatamente no ambiente hospitalar que surgem as superbactérias. Infecções hospitalares por bactérias multiresistentes, a gente acaba tendo pouquíssimas opções terapêuticas. A Organização Mundial de Saúde revela que o aumento do número de mortes por causa de infecções bacterianas nos hospitais indica que a situação chegou num ponto crítico. Na Europa, mais de 25 mil morrem por ano. No Brasil, são 4 vezes mais. 100 mil, de acordo com a pesquisa da Comissão Nacional de Biossegurança. A automedicação também é responsável pelo aparecimento das superbactérias. A bactéria resistente só aparece em pacientes que fizeram uso prévio de antimicrobianos. Para tentar inibir o uso indevido dos antibióticos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ampliou o controle sobre o comércio desses medicamentos. O que a Anvisa fez foi uma resolução agora que obriga esse medicamento a ser de notificação especial, onde você vai com a receita em 2 vias. Uma via fica na farmácia, a via original vai para o paciente, carimbado, assinado pelo farmacêutico. Tem validade de 10 dias essa receita. A indústria e o comércio já perceberam que houve diminuição na compra de antibióticos. Aproximadamente 27%
de queda na venda desses antibióticos. Não dê esse medicamento para o vizinho, para o filho ou para outras pessoas da família, porque às vezes o que é bom para um paciente não é bom para outro. Então não é que qualquer antibiótico é bom para qualquer infecção. Depende da infecção, que bactéria causa essa infecção, depende do local. Os antibióticos são classificados em tópicos e sistêmicos. Pomadas e colírios, por exemplo, são tópicos. Os sistêmicos são aqueles utilizados por via oral ou através de injeção. Normalmente a absorção do antibiótico tópico é muito pequena, então a indicação dos antibióticos tópicos são para as infecções leves. Os antibióticos sistêmicos caem na corrente sanguínea e atingem as estruturas doentes. Ele pode ter uma penetração em pulmão, ele pode ter uma penetração na própria pele, ele pode ter uma penetração em sistema nervoso central e aí ele vai então agir especificamente se ligando às bactérias para ou impedir o crescimento da bactéria ou fazer com que a bactéria morra. Trate com o tempo necessário, porque isso já está muito bem estabelecido para cada bactéria. Todo mundo tem esse costume de tomar alguns dias melhor e já suspende o medicamento. Isso é ruim, porque você não matou completamente as bactérias. Das vezes que eu precisei usar, ou precisei dar para os meus filhos, eu tomei os dias que foram necessários, senão também não tem a eficácia que é necessária. Se a pessoa esqueceu de tomar aquela dose, quando ela lembrar que ela esqueceu, ela já toma imediatamente a próxima dose. Por exemplo, tinha que tomar 10 horas da manhã, 10 horas da noite. 10 horas da noite esqueceu de tomar aquela dose e lembrou 6 horas da manhã, então ela tome 6 horas da manhã e depois ela tome novamente às 10 horas da manhã e acerte o horário. Normalmente, em 3 ou 4 dias, o paciente melhora. Caso os sintomas persistam, é bom voltar ao médico para ser reavaliado. Ou o antibiótico não está fazendo efeito ou o diagnóstico pode estar errado. Havendo sobra, o antibiótico pode ser guardado desde que esteja dentro do prazo de validade. É importante lembrar que cada antibiótico serve para um tipo de infecção. Então, não necessariamente a próxima infecção pode ser tratada com o mesmo antibiótico. Então, caso o paciente adoeça novamente, ele deve consultar um médico para saber se ele pode tomar aquele antibiótico que restou. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site. Acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde. E aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Até mais, tchau!